E aí, cidadão? E aí, cidadã? Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, estamos com uma plaquinha, um kit de desenvolvimento, um kit de testes aqui, que a gente pode utilizar em ideias de internet das coisas, sistemas embarcados, indústria 4.0. Dessa vez é uma placa fabricada pela TE, com uma série de sensores, mandando dados via comunicação Bluetooth. E a gente vai colocar uma demo para rodar e falar um pouquinho dos componentes que estão presentes nela, para que você tenha ideias, aplicações, tire dúvidas, converse com a gente. Espero que você goste. Vamos dar uma olhadinha aí. E aí, tudo bem? Muito bem, seja muito bem-vindo de volta. Mais uma vez tenho aqui um kit de desenvolvimento em mãos e eu queria comentar um pouco sobre ele, o que tem, quais são as funcionalidades, como que você utiliza, que sirva de ideias, né, para a sua aplicação de sistema embarcado, para a sua aplicação de internet das coisas, para a sua aplicação de indústria 4.0, para os seus estudos de eletrônica e por aí vai. O kit que a gente tem dessa vez aqui na mão é fabricado pela TE. Né? É uma placa de testes de alguns sensores, de alguns dos vários sensores que a TE fabrica. Nesse caso aqui, a gente tem um HTU 21D e um MS 5637. É um sensor de umidade, temperatura, pressão. E dependendo do modelo da plaquinha que você recebe, você consegue parear ela via Bluetooth com o seu aplicativo celular, iOS ou Android, ou com um Windows, dependendo do modelo. Né? Qual que é a ideia aqui da TE, do fabricante, por que isso é interessante, como é que você pode utilizar essa placa para desenvolver algum produto, algum projeto? Né? Bom, o fabricante faz sensores e você gostaria de testar se esses sensores têm a velocidade de resposta, a precisão, o range, a acurácia de medida que você está procurando para o seu projeto, para a sua aplicação. Então, por que não fazemos uma placa de demonstração que você pode colocar lá no teu produto, na tua ideia, no teu projeto e testar isso em tempo real, em campo, se aqueles parâmetros que estão sendo medidos condizem com o que você espera para aquela medição física em campo. Né? Então, no caso dessa placa, há um rádio Bluetooth soldado, um sensor que é o HTU 21D, que mede umidade e temperatura, um sensor que é o MS 5637, que mede pressão barométrica, e dependendo do modelo da placa, infelizmente não é a placa que eu tenho aqui, poderia estar soldado mais um outro sensor, né? Não tenho, o meu só tem esses dois primeiros aqui. Há uma interface de comunicação Android, daqui a pouquinho eu vou mostrar essa interface Android rodando aí para vocês, né? Eu deixei meu telefone celular aqui pareado e sendo espelhado na tela aí, como vocês estão vendo, e conforme os dados aqui dos sensores vão mandando via Bluetooth para minha interface, vão aparecendo na tela aí do meu telefone os dados que estão lidos. Então daqui a pouquinho eu entro no Demo Time e a gente fala sobre esse cara, né? Onde você utilizaria, em que aplicação você utilizaria um sensor de umidade, pressão, temperatura combinados? Né? Tem um monte de aplicação, Smart Home, controle de estoque, controle de ar-condicionado, etc. Então você pode ter aplicações inúmeras para esse tipo de coisa. Qual a ideia da plaquinha? A versão que infelizmente eu não tenho em mãos, vem com um dongle USB que você colocaria no seu computador, na porta USB do computador. E aí eu teria um aplicativo para computador para mostrar tudo que eu vou mostrar no meu celular. A versão que eu tenho não vem com esse dongle e eu faço pareamento via Bluetooth direto na minha interface móvel. Tá? E aí com essa interface móvel eu tenho algumas telas que eu vou demonstrar para vocês. Dando um zoom na plaquinha, isso é bem legal, né? Sempre bacana entender como que a placa é constituída. Eu tenho aqui um hold de uma bateria CR2034, né? Então esse cara é de baixo consumo e a ideia é coletar um dado a cada intervalo
pré-determinado de tempo, de modo que a bateria dure uma grande quantidade aí de tempo. E eu tenho os dois sensores que eu tenho na minha versão soldados aqui. O terceiro espaço para o terceiro sensor, né, tá disponível, mas não está soldado. Colocaram um rádiozinho Bluetooth aqui com uma antena PCB para poder transmitir os dados. É através desse rádio Bluetooth que eu faço o pareamento com o meu terminal móvel, com o meu telefone celular, e é através dele que eu vou fazer a demonstração para vocês aí de como está funcionando. Como vocês podem ver na minha mão, plaquinha super pequena, né? 2 centímetros por 4,3, baixinha, e com os dois modelos para serem comprados aí pela internet, né? O modelo sem o dongle para conversar com o computador e o modelo com o dongle para conversar com o computador. Essa aqui só vai parear com os aplicativos para Android e iOS, e essa aqui só vai parear com o aplicativo do computador, do PC, que você baixa direto lá no site da TE. O modelo que eu tenho em mãos, que é esse, que não tem o Bluetooth, né? O dongle Bluetooth para parear com o computador, tem 20 unidades em estoque lá na Avnet, até ontem, quando eu verifiquei para montar esse vídeo, e custa menos de 20 trumps, aí, né? 18,75 dólares, né? É o preço da Sensor Tag. Mas, veja só, de novo, isso é bacana, você usa uma placa como essa para testar conceitos, verificar se está funcionando, né? Quase sempre você não vai usar isso aqui no seu produto como um produto final, né? Você vai comprar os 2 sensores ou os 3 sensores e colocar esses sensores no seu projeto. Então, o sensor de temperatura, 6 dólares e 72, preço unitário de tela, né? E o sensor, deixa eu ir aqui, o sensor de pressão, 1 dólar e 29, preço de tela, ok? Deixa eu voltar aqui. Características desse sensor de umidade, né? O HTU, né? O range de medida, a precisão, barramentos de comunicação, alimentação e consumo. E você consegue setar através de bytes, com bits específicos, qual é a resolução de umidade e temperatura que você quer ler. Então, para uma aplicação como essa, você diz qual é o range que você quer fazer a medida, né? No caso do sensor de pressão, mesma coisa, ele tem aqui um MEMS interno, a minha versão que está soldada na placa é essa aqui, né? E ele tem a funcionalidade de fazer a leitura e também se comunicar via barramento I2C. Né? É um encapsulamento super pequenininho e através dessa janela você faz a leitura da umidade, ok? E a interface de comunicação para encapsular no meu radinho Bluetooth e mandar, no caso dessa placa, é feito via barramento I2C, né? Com 2 resistores de PUAP soldados aqui. Footprint super pequeno, né? Super cômodo, cabe em diversas aplicações, ideias e projetos que você possa ter. E aí a hora da demonstração, que é a parte mais legal, né? O software tem uma série de telinhas bem interessantes para você explorar e eu vou querer colocar algumas delas aqui para que você dê uma olhada em como que ele está funcionando. Então vamos lá. O que você está vendo aí agora? Deixa eu mexer aqui no meu mouse. Isso, para melhorar um pouquinho. Na parte de cima, nós temos a medida de umidade. Na parte de baixo, eu tenho a medida de temperatura. Então, conforme eu coloco minha mão aqui, né, ou falo mais próximo e se esquenta, né, e joga mais gotículas aqui em cima, você vê uma variação da temperatura acontecendo ou uma variação da umidade acontecendo em tempo real. Se eu vier aqui no software e selecionar o segundo sensor, eu tenho a medida da pressão barométrica sendo apresentada na tela, também em tempo real. Ok? Eu tenho aqui também, continuando sendo mostrado na tela, a questão da temperatura ambiente, né, no momento aqui. Muito bem, se eu vier aqui e pegar a questão de conforto térmico, olha que legal. O pessoal da TE fez uma inteligência para medir a temperatura e a umidade e posicionar uma correlação entre temperatura e umidade para saber se para uma pessoa
o ambiente está quente, está frio, né, está confortável. Nesse caso aqui a temperatura está alta, eu estou com as janelas fechadas para que não venha barulho. Opa, o que eu fiz aqui? Para que não venha barulho, né? Então não tem circulação de ar e aí acaba tendo a temperatura aumentada aqui. Se eu colocar isso lá fora na minha janela, vai esfriar bastante e você vai ver que o conforto térmico melhora bastante. Então o excursionamento de dados aqui é bem interessante e serve de ideia para uma combinação de dois sensores, um sensor térmico, um sensor de pressão, né, conseguem te dar uma informação interessante sobre a qualidade do ambiente para um ser humano trabalhar, por exemplo. E com isso você poderia acionar o ar-condicionado, né, a ventilação forçada, né, então você poderia automatizar esse tipo de coisa. Outra informação que vem na tela aqui é a medição de altitude. Eu estou aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, 722 metros de altitude, é bem coerente com o local aonde eu moro aqui, né? Então ele faz bastante sentido a medida que está mostrando aqui na tela com o que eu tenho de realidade aqui no local onde eu moro, tá? Então, todas essas telinhas, todas essas informações estão disponíveis. Você pode inclusive exportar esses dados para uma nuvem, para um arquivo de Excel, né? Mandar por e-mail e fazer o teste da leitura que você está tendo lá no seu equipamento. Bom, é só esse tipo de sensor de umidade, temperatura e pressão que a TE fabrica? Não, ela tem outros sensores, né? E aí eles fizeram um upgrade dessa placa, que infelizmente eu não recebi ainda aqui na mão. Quando eu receber essa plaquinha de upgrade eu vou gravar um segundo vídeo mostrando essa placa que está na tela aí agora funcionando, e eu acho que vocês vão se apaixonar por ela, né? Deixa eu colocar aqui no slide um pouquinho maior, isso. Aí o que acontece? Nessa segunda plaquinha eu tenho um sensor de movimento, PIR, fabricado pela Murata, um sensor de ambiente, de luz ambiente, fabricado pela Broadcom, os nossos sensores de temperatura, umidade, qualidade do ar e som. Então tudo isso combinado numa placa de demonstração, para eu fazer testes mais robustos. Agora, preste atenção, essa plaquinha pode ser colocada no seu produto já. Então você pode usar essa placa como um suporte para o teu produto, né? Todos esses sensores estão pendurados aqui num microcontrolador e através das interfaces de comunicação ele pode jogar nos pinos de saída da plaquinha. Só o microfone que tem uma ligação direta não passa por nenhum processamento do microcontrolador que tem lá, né? Então os sensores de temperatura, umidade, movimento, aquele PIR que está ali, luz ambiente, microfone, qualidade do ar, estão todos disponíveis aqui para mandar dados por esses pinos de saída da plaquinha. Você pode pegar essas placas com diversos part numbers, diversas configurações diferentes, dizendo quais são os sensores que você quer e que tipo de soldagem está disponível. O Castellation é aquela soldagem que você coloca na lateral da placa. O Plated Through Hole é aquele pininho para você encaixar em algum lugar. Peraí, esse sensor, essa plaquinha está à venda, né? Você consegue pegar, eu peguei o modelo com True Roll, né? Usando todos os sensores, então eu peguei o modelo aqui com maior quantidade de sensores e sendo colocado através de pininhos, 40 Trumps disponível lá na Avnet, ok? Muito bem. Uma coisa que vocês vão se apaixonar nessa plaquinha é o seguinte, a TE fez umas bibliotecas de software para você testar essa placa e fazer uma aplicação direta para o seu produto. Esses softwares que estão disponíveis vêm uma biblioteca para Arduino e uma biblioteca Python, né? Além do código-fonte original que é gravado neste microcontrolador e manda os dados para esses pinos da plaquinha Ambimate, né?
Através da leitura desses pinos, com o código de aplicação gravado lá no seu Arduino, ou usando a biblioteca Python para colocar numa Raspberry Pi, ou naquele gateway industrial que eu citei no nosso primeiro vídeo, você consegue fazer a leitura de todos esses sensores. Como assim? Vou dar um exemplo. Se eu tiver um Arduino, pego esses 2 pinos, coloco aqui na entrada do Arduino, faço a alimentação, carrego aquela biblioteca no Arduino e esse cara já começa a ler os sensores. Então, se eu abrir lá, você que está acostumado a brincar com o Arduino e der os comandos habilitando todos os sensores que eu tenho na minha placa para mandar dados, ele começa a cuspir as informações do que está sendo lido lá, inclusive sabendo se houve um evento de áudio ou não, porque ele abriu o microfone e viu se houve uma variação de som, de volume ali. A mesma coisa se eu tiver, por exemplo, uma Raspberry Pi ou aquele gateway industrial que eu mostrei na minha primeira apresentação aqui do canal, eu faço o mesmo tipo de comunicação, alimento, pego os dados aqui, carrego aquele programa em Python na minha Raspberry, no meu gateway, faço a biblioteca rodar aqui dentro e aí dou os comandos dizendo que tipo de sensor que está na minha placa soldado. Lembra que tem placa que tem sensor soldado, tem placa que não tem sensor soldado. E que eu quero capturar as informações de temperatura e dos outros dados que tem nessa plaquinha. Então, para fazer um teste, para fazer um conceito, ela é muito, muito bem-vinda. Se você quiser testar toda a ambientação, deixa eu voltar aqui, ó. Se você quiser testar toda a ambientação, né, com luz ambiente, movimentos, temperatura, umidade, qualidade do ar, som, você consegue fazer isso através da placa Ambimate da TE. Né? Muito bem, era isso que nós tínhamos aqui para hoje. Espero que você tenha gostado da plaquinha e se você tiver dúvida sobre os sensores que estão na placa que está comigo ou na nova Ambimate, que quando chegar eu vou gravar um vídeo com esses caras rodando e funcionando, me manda um comentário aí e espero vocês na próxima apresentação. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau.